tudo bem com vocês? Hoje nós vamos à nossa aula de pelos, tá? O tema de hoje será anatomia e fisiologia dos fios. Gente, deixa eu falar pra vocês que antigamente, quando se trata aí dos primórdios e tudo mais, os nossos cabelos, eles tinham função de proteção, tá? Os nossos cabelos, as barbas compridas, né? Os cabelos, eles tinham função total de proteção mesmo ali naquela época. Até porque naquela época a gente não tinha transporte, né? Naquela época a gente não tinha aonde se abrigar dos ventos, das chuvas, dos temporais, das ventanias. E eles precisavam ali fazer os seus transportes, né? Fazer a sua locomoção. E nessa época não tinha essa proteção. Então os cabelos, eles ajudavam nessa proteção, tá? Então os cabelos vinham aí para trazer um resfriamento para esse corpo e também aquecimento à noite, né? Nós sabemos aí que durante as caminhadas e peregrinações pelo deserto, nós entendemos que de dia é muito quente e à noite é extremamente frio, é abaixo de zero. Então os cabelos têm essa função, de dia molhar e resfriar esse corpo e à noite aquecer esse corpo. Então, quando a gente vem agora para a nossa atualidade, a gente já não tem mais essa função, tá? Continua, os pelos do nosso corpo continuam tendo a função de proteção, mas não no sentido completo da coisa, tá? Hoje em dia, os pelos, os nossos cabelos, né, eles têm função, o quê? Olha lá, altamente psicológico, tá? Por que psicológico? Porque hoje em dia, os nossos fios, eles não têm mais aquela função de proteção. Hoje em dia, nós comunicamos através dos nossos fios, dos nossos cabelos, né? Hoje em dia a gente comunica se estamos bem, se não estamos legal, se a gente quer ser mais ousada, se a gente é mais criativa, né? Tudo isso a gente comunica através das cores e da forma como ele está. Se eu quero ele mais liso, se eu quero ele mais ondulado, se eu quero ele cacheado, se eu quero ele com menos volume, com mais volume, colorido, né? Hoje em dia os cabelos têm essa função, tá? De comunicar o teu estado de espírito, como você está, é altamente psicológico mesmo, como você está se sentindo, como você quer ser visto. Então, assim, hoje a função dos pelos mudaram, né? As funções dos pelos mudaram. Então, como as sobrancelhas não são diferentes, tá, gente? Como as sobrancelhas também têm essa função. Como muitas pessoas existem por aí, muitas mulheres, homens, tanto faz, mais voltado para mulher, que não tem o costume de estar sempre indo a uma designer, né, de sobrancelhas, para trazer um equilíbrio, aquela forma de ornar com o corpo, personalidade, com o visagismo, né? Existem mulheres que não procuram esse serviço. E tá tudo bem, né? Tá tudo ótimo. Cada um com as suas escolhas. Porém, essas mulheres ainda não descobriram o que é realmente estar segura e feminina quando se trata das sobrancelhas, não é verdade? Quando nós olhamos para as nossas sobrancelhas bem feitas, nós mudamos o nosso olhar para conosco mesmo. Nos sentimos mais seguras, nos sentimos mais firmes, nos sentimos mais mulheres, né? A gente se sente mais sensual, mais sexy, né? Lembrando que um tem diferença do outro, tá? Enfim, os nossos pelos, eles trazem consigo aí várias funções psicológicas, não é verdade? Então, quando se trata de anatomia dos pelos, nós entendemos que o pelo, ele tem camadas, tá? Os nossos pelos, eles estão no nosso corpo quase que todo. Por que quase todo?
Vamos dizer que algumas áreas do nosso corpo não possuem pelos, tá? Quais seriam eles? A palma da mão, mucosas labiais, interno, né? Mucosas genitais, tá? Mamilos. Essas áreas, elas não possuem aí pelos. E as plantas dos pés, né? Embaixo dos pés também não tem pelos. E esses pelos, de acordo aonde ele está inserido, ele tem uma cor e uma espessura, tá? De acordo aonde esse pelo está no seu corpo, ele tem uma coloração e uma espessura, tá certo? Então, nós entendemos que há uma variação aí no nosso corpo. Então, isso quer dizer que existem mais tipos de pelo? Existem tipos de pelos diferentes no nosso corpo, sim, tá? Mas agora, o que eu quero falar? Como eu falei pra vocês, o nosso pelo, ele tem camadas, vamos dizer assim. A anatomia dele é feita da seguinte forma. É feito da seguinte forma. Vamos fingir que isso daqui é um pelo, tá? Minha mão é um pelo. Por fora, externo, nós temos as cutículas, tá? As cutículas são como escamas de peixe. Uma inserida ao ladinho e sobre a outra. Essas cutículas, elas fazem uma proteção. Elas protegem a camada córtex. Essa camada córtex, vamos fingir que isso aqui são as cutículas, e aqui dentro nós temos a camada córtex. Essa camada córtex, ela é basicamente queratina, tá? Queratina. E essa queratina, ela faz o endurecimento, o enrijecimento desse fio, trazendo proteção. Desculpa. Para a medula, gente. A medula do fio, que traz aí esse processo. Gente, quando o nosso fio tá durinho e não há elasticidade nesse fio, quer dizer que ele está com a cutícula selada. Quando vocês veem um fio assim, ó, tá vendo? A gente consegue ver até um brilho, tá vendo? Isso quer dizer que esse fio está com a cutícula selada. Então, se esse fio está selado, quer dizer que as cutículas estão bem fechadas e a camada córtex preservada, ou seja, esse cabelo está forte, tá? Então, assim, mas a cutícula preserva a camada córtex e a camada córtex preserva outra coisa que é muito importante, que é a medula do pelo. Lá no meio desse fio existe uma medula. Essa medula, ela tem formato espiralado, como se fosse uma mola, tá? Então, é assim que o nosso fio, ele é. Essa é a forma anatômica dele. Porém, como eu falei que em algumas partes do nosso corpo existem tipos diferentes de pelo, nós podemos dizer que existem os fios que não têm coloração, que são bem finos, bem fininhos mesmo. Esses pelinhos que nós encontramos no nosso rosto, tá? No nosso rosto, pescoço e algumas áreas do nosso corpo. Esses fios nós chamamos de fios velos, tá? Ou mesmo lanugens ou fios velos, tá? Esses pelinhos, eles não têm muita profundidade, tá bom? E temos o segundo tipo. Qual é esse segundo tipo? São os fios terminais. Esses fios terminais, eles já são mais grossos e já são mais profundos. Esses fios, eles estão inseridos na nossa corrente sanguínea e nos nossos vasos nervosos. Ou seja, eles já são mais fortificados, já são mais enrijecidos, mais grossos e com coloração mais intensa. Ou seja, nós entendemos que existem os fios mais fracos, né? Que são as lanugens e os velos, que estão aí no nosso corpo protegendo. E existem os fios terminais, que já são grossos e mais aparentes. Esses fios grossos e mais aparentes, eles são os fios terminais. Eles estão inseridos na nossa camada dérmica,
Lembra da nossa aula de ontem? Pois é, eles estão inseridos na nossa camada dérmica. Legal, né? Então, essa vai ser a nossa atividade de hoje. Hoje, vocês irão desenhar como é a cutícula, a medula e o córtex, tá? Eu quero que vocês desenhem para mim numa folha de caderno, no caderno de vocês, a anatomia do pelo, tá bom? Pesquisem direitinho e desenhem para mim como é a anatomia do pelo, a cutícula, a medula e o córtex. Lembrando que vocês irão tirar fotos dessa folha e colocar lá no grupo com o seu nome completo, beleza? Então por hoje é só, amanhã tem mais.